Olá, pessoal. Então, há um tempo atrás, fizemos um vídeo falando um pouquinho da nossa história de 20 anos, como é que o leiloeiro Giancarlo Peterlong Menegotto chegou até aqui. Hoje eu quero falar de algumas experiências que nós tivemos, e uma delas é quando iniciamos até fazer leilões para o Detran. Isso lá em meados de 2007, 2008, enfim. Todos os leilões eram presenciais. Então nós tínhamos que se deslocar da cidade, que hoje já não é assim, né? Hoje é tudo online. Alguns, casualmente, pode ser online presencial e online, mas naquela época era tudo presencial. E nós tivemos uma situação interessante nesse período, que tivemos 3 cidades para fazer leilões do Detran. Foi designado, então eu como leiloeiro, Iraí, Palmeira das Missões e Santa Rosa, se não me engano. Dessas 3 cidades nós tínhamos que viajar, porque era um leilão simultâneo atrás do outro. Num dia tinha um, no outro dia outro e no outro dia outro. Então eu tive que deslocar a minha equipe, porque na época era manual, tudo à mão, notas fiscais, não tinha como ser informatizado, era um período muito pouco de informática, digamos assim, né? Você chegava nos locais, nos CRDs dos pátios do Detran, não tinha às vezes nem como conectar a internet nem nada, então enfim, as notas eram tiradas manuais. Nesse leilão nós tínhamos praticamente mais de 500 veículos para vender. Chegamos na primeira cidade, que era Santa Rosa, e como naquela época se recebia muito dinheiro ao vivo e cheque, porque o leiloeiro é que pagava o Detran, e não hoje ao contrário, o Detran emite uma guia para o arrematante, o leiloeiro manda essa guia para o arrematante pagar o Detran, na época o leiloeiro recebia muito dinheiro e muito cheque. Interessante que nessa época nós contratamos, eu cheguei a contratar um carro forte. Então eu marquei com o carro forte, começamos o leilão pela manhã, 9, 10 da manhã, quando era 19 horas da noite, estava lá indo o leiloeiro Giancarlo com a sua equipe, tirando nota, com uma mesa cheia de dinheiro e morrendo de medo. Desculpa a situação, mas era essa, né? Porque nós estávamos na fronteira, dentro de um pátio de Detran, sem segurança nenhuma. Quando eu vejo, chega o carro forte para recolher todos os valores, os bens que estavam ali que eu tinha solicitado. Até porque eu não ia arriscar sair daí com dinheiro que não era meu, né? Era do Detran e a comissão do leiloeiro, despachei junto. Mas em resumo disso, quando era 7, 8 horas, depois que depois que o carro forte ficou lá parado mais de 1 hora me esperando e já estava metendo uma pressão, nós conseguimos despachar eles. O que eu quero dizer com isso, pessoal? As coisas mudaram, as coisas melhoraram. Nesse período nós tínhamos que chamar até carro forte para levar dinheiro. Hoje não, hoje o leiloeiro faz o seu leilão sentado aqui, né? Presencial e online, digamos assim, na tela, ao vivo, né? E nesse período ainda tivemos uma situação que o meu funcionário na época, o meu ajudante, que me ajuda até hoje, né, o Cleon, acabou tendo que pegar a chave do veículo e acabou trancando essa chave no porta-mala, né? E quando nós estávamos lá no meio daquela confusão toda, tirando notas à mão em mais de 400, 500 veículos, ele chegou lá e tinha dito que tinha trancado a chave dentro do porta-mala. Eu disse, olha, agora tu resolve a situação, né? Porque aqui mais um problema não vai dar. Mas essas histórias bacanas aí, saímos do Detran, era 10 da noite, praticamente 22 horas, do pátio do Detran, 22 horas e 30, para que no dia seguinte nós embarcássemos para uma outra cidade mais perto. Então assim, hoje as coisas melhoraram também bastante, sim, mas é claro que aquele leilão presencial que é gostoso, que tem uma magia, eu, por exemplo, adoro fazer o leilão presencial, o ato do martelo, a batida com as pessoas sentadas, hoje em dia são poucos os que nós temos. Mas estamos aguardando, daqui a pouco alguma coisa, alguma entidade, algum órgão nos diga que nós temos que fazer presencial e aí nós estamos já esperando essa situação. Pessoal, a ideia desse vídeo, um pouco longo, mas vocês vão conhecendo um pouquinho mais dessa história, né? Caxias, Santa Rosa, mais de 500 quilômetros, noroeste do estado, se não me engano. Então, são histórias bonitas, interessantes, que vocês vão acompanhando aqui no nosso YouTube, no Instagram, na rede social. E lembre-se, sigam-nos, nos contate-nos, que isso é o mais importante para nós.